Então, vamos lá para o início de mais um mini curso, né? A partir das 4 horas, nós teremos mais uma rodada de mini curso. Então, o mini curso que a gente ficou responsável foi produção e meta-análise quali-quant com software Jamove, da categorização a modelagem de efeitos aleatórios. Quem vai ministrar a palestra, ou o mini curso, sou eu, o Zé Gleison, e o professor Raimundo Donato, e a gente tem como orientador o professor Daniel Brandão. Atualmente nós fazemos doutorado em ensino de ciências e matemática pela Rede Nordeste, que é o RENOEM, e a gente vai trazer essa experiência que a gente desenvolveu, né? A partir de caso de duas disciplinas do professor Daniel Brandão. A gente foi designado a fazer uma meta-análise, uma avaliação, né? Então, a gente vai trazer a experiência da gente para cá, para o mini curso, certo? Tá? O áudio, Nonato. Boa tarde a todos, né? Como o Gleison já falou, eu sou o Raimundo Nonato e nós vamos conduzir esse mini curso de produção de meta-análise quali-quant, né? A gente costuma ver as meta-análises, elas são mais quantitativas. E aí a gente está trazendo, né, para o campo educacional a produção dessas meta-análises em que a gente transforma as análises qualitativas em quantitativas, certo? E a ideia, como o Gleison falou, é a gente apresentar o que a gente já fez, né, nessas duas disciplinas, né, que já tem artigos publicados de meta-análise com esse tema, outras estão submetidas, certo? E a ideia é mostrar como que a gente faz isso, né, para que vocês queiram fazer as suas meta-análises e publiquem, né, também, certo? Então, bem-vindo a todos, né, e aí nós vamos iniciar o minicurso, e o Gleison vai começar com a palavra inicial. Vamos lá. Passando. Então, inicialmente, a gente traz o objetivo desse mini curso, que é capacitar estudantes e profissionais no desenvolvimento prático de uma meta-análise de abordagem quali-quant, compreendendo o fluxo de categorização, atribuição de scores ordinais na escala Likert e a modelagem estatística do software Jamove. Vai passar. Então, por que a gente traz essa questão de capacitar esses profissionais? Pela questão da complementariedade científica. Então, aqui, pela quantidade de estudos, principalmente na educação, a gente tem uma grande predominância de artigos que trazem dados qualitativos, certo? E poucos, né, quantitativos. Então, aqui a gente traz essa atividade para mostrar dados quantitativos, não para ser algo superior àqueles dados qualitativos, mas sim poder complementar. Porque tem algumas informações que a gente pode retirar, né, que pode, dados quantitativos que podem ser importantes também para a nossa pesquisa. Por exemplo, a questão do tempo de formação, quando a gente trabalha a formação de professores, tem a questão do tempo de formação dos professores. Quando a gente vai fazer alguma análise, né, de um artigo, a gente não consegue definir uma medida de quanto tempo a gente consegue afirmar que aquilo vai dar correto, né? Aquela metodologia que a gente utilizando vai dar correto. Mas se a gente consegue pegar vários artigos, trouxer aquela quantidade de todos eles e fazer uma média, a gente vai ter uma média de tempo que a gente pode utilizar para construir essas formações, que a gente vai aplicar na nossa tese ou dissertações, né? Então, assim, sempre a banca sempre vai perguntar: por que você está utilizando essa quantidade de tempo?
Então, com esses dados estatísticos que você vai trazer, né, só um exemplo, você pode provar cientificamente que aquele tempo ele é suficiente para aquele determinado tempo que você afirmou na sua tese ou dissertação, certo? Ele também eleva o rigor das publicações. Isso quer dizer o quê? O que é esse rigor? Então, ele nos permite que a gente analisa a questão da heterogeneidade, questão do viés de publicação, a questão da robustez e a questão da reprodutibilidade, certo? E outra coisa também que é a democratização do método. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente vai iniciar essa disciplina e o professor ele coloca que a avaliação vai ser um artigo com meta-análise, todos os alunos logo se assustam, porque mesmo fazendo doutorado, aqueles alunos, a maioria nunca via uma meta-análise. Então, a primeira coisa que eles vão pensar é: o que é meta-análise? Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou saber fazer isso. Então, a gente está aqui trazendo essa ideia de minicurso justamente para tirar isso da cabeça de vocês, que isso não é um bicho de sete cabeças. Que ao fazer essa transposição, colocar os dados no software Xamov, vocês vão ver que é bem tranquilo e vocês já vão sair daqui com outra percepção do que é uma meta-análise, certo? E o que vamos aprender? Aqui a gente vai fazer um paralelo de teoria e prática. A gente vai explicar o que é, na teoria, essa extração e categorização qualitativa, que é a questão da análise temática, e a gente vai mostrar na prática, ou seja, por meio de um artigo que nós fizemos, no caso o professor Donato fez, e como foi que ele fez essas categorias. A questão da atribuição de scores ordinais na escala Likert. Aqui a gente vai explicar o que é a escala Likert e vai mostrar na prática como foi que a gente fez essa transposição. E a questão da modelagem estatística no software Jamov, né? Que com os dados que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai fazer toda essa modelização para identificar esses gráficos, né? E a gente também vai fazer, mostrar como é que faz essa interpretação. Então, tudo tranquilo por aqui, pessoal? Olá, Nonato, pode passar. Então, aqui a gente traz como fazer a extração e categorização qualitativa. Inicialmente, a gente deve fazer uma leitura aprofundada dos artigos de forma integral, certo? E, a partir disso, a gente extrair sentenças, ok? A questão da análise SWOT constrói categorias estratégicas ao dividir o ambiente de uma organização em fatores internos e externos. E a questão da categorização estratégica via matriz SWOT, que, no caso, a gente tem as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. O professor Nonato ele vai explicar para vocês, na prática, como foi que ele fez isso num artigo dele, que ele construiu. Você, Nonato. Estão me ouvindo direitinho? Tranquilo. Pronto. Então, vamos nós, né? Primeiro que, para a gente fazer a meta-análise, ela parte de uma revisão sistemática de literatura, né? Então, quem já fez ou já leu uma revisão sistemática, né? Vê que ela está em todo um método, né, de como fazer, né? E a partir dessa revisão sistemática de literatura é que a gente faz a meta-análise. Uma meta-análise quantitativa, na sua revisão sistemática, ela tem que trazer artigos que tragam dados quantitativos. Então, o artigo original tem que ter metodologia quantitativa, né? A ideia, né, o que está sendo feito agora, que é a novidade na área da educação, que, como o Gleison falou, nós temos a grande maioria esmagadora das produções são qualitativas, é trazer esses aspectos qualitativos para o
campo quantitativo. Então, a gente pega uma revisão sistemática de literatura qualitativa e, a partir daí, vamos chegar aos dados quantitativos e fazer as análises, fazer a meta-análise proposta, certo? E das coisas importantes é quando você faz a sua revisão sistemática, você vai obter ali alguns resultados, né? Geralmente, as revisões sistemáticas, né, trazem as categorias para discutir em quais categorias os artigos se enquadram e fazer uma discussão daquelas categorias em separado ou em conjunto, né? Um artigo pode aparecer mais de uma categoria sem problema nenhum. A ideia aqui, né, é verificar essas parte qualitativa dos artigos, a depender de qual é a sua intenção, né? Qual é o seu problema de pesquisa. Então, uma coisa que você deve observar é que, primeiro que você fez a revisão sistemática de literatura a partir de um problema de pesquisa. E as categorias que você vai criar e vai quantificar, elas têm que estar ligadas diretamente com o seu problema de pesquisa e com o objetivo que você elencou lá na sua revisão sistemática de literatura, certo? E aí a escala Likert, ela é uma escala que acredito que muitos de vocês viram, quem não ouviu ainda falar, mas é muito comum, né, essa escala, especialmente quando nos questionários de preferências, né, ou para saber o tipo a reação de uma pessoa a determinado conceito, né? Sim? Alguém quer falar? Posso continuar? Pode. Pronto. E aí, essa escala Likert, como aqui nós tivemos como base Karakut, Ozdemir e Karakut 2025, ela transforma essas percepções qualitativas em dados quantitativos, né? E a partir daí a gente consegue avaliar sistematicamente essas atitudes e opiniões. No nosso caso aqui, são essas opiniões, entre aspas, né, são percepções do pesquisador, certo? E aqui é bom observar que a gente vai trabalhar, assim como na revisão sistemática, a meta-análise, o ideal é que você trabalhe com pelo menos 2 pesquisadores, fazendo as pesquisas desde ao prompt, né, a decisão do problema de pesquisa, as palavras-chave ou descritores, a construção da streaming de busca, né, e aí a construção se dá, que sejam pelo menos 2 pesquisadores. Por quê? Para a criação dessas categorias, os 2 pesquisadores vão se debruçar sobre o mesmo artigo, né, e vão encontrar ali quais são as características principais. Então, a gente faz aqui uma análise temática. É análise temática de Bardan? Pode até ser, mas não é exatamente Bardan. É uma análise temática. Então, você vai pegar temas que estão ali presentes, constantes no texto, que aparecem várias vezes no texto, que de uma forma estão ligados com o seu problema de pesquisa, certo? Os 2 pesquisadores, eles fazem essa triagem dessas categorias individualmente, primeiramente, depois eles se reúnem e decidem, de fato, quais são, de fato, as categorias que vão ficar para o estudo, certo? Então, isso é fundamental para garantir que o estudo, né, para garantir o que não há viés na questão da escolha dessas categorias. Porque só um tende a ter não é nem que ele não queira, mas ele tende a ter um viés para determinada coisa. Já quando os 2 decidem, não, eles já têm um consenso, então o estudo assim, pode ser validado a questão da criação dessas categorias, certo? Quando eu crio essas categorias que têm a ver com o meu problema de pesquisa, eu vou atribuir a eles uma nota. Simplesmente vou dar uma nota. A escala Likert, ela é muito conhecida, especialmente naquela coisa. É bom, muito bom. Não indiferente, né? Ruim ou muito ruim.
Então, todos os questionários que têm esse formato de resposta, eles são utilizados a escala Likert, certo? E essa escala Likert é de 5 pontos. A gente, no caso aqui, esse artigo, sou eu e o professor Jonathan, que não está aqui no Minicurso, e a gente se juntou e decidiu que nossa escala Likert ia trabalhar com as seguintes categorias, né? Ela poderia ser uma categoria muito fraca, moderada, forte ou muito forte. Para cada uma dessas, há uma pontuação de 1 até 5, certo? E geralmente você pode fazer na crescente ou decrescente. Isso aí é a critério do pesquisador, desde que ele justifique, né, como que foi feita a seleção, a dada nota para essas categorias qualitativas, certo? E aqui existem várias escalas Likert. A escala Likert é a mais usada, é a que tem valor científico, ela é sempre de uma quantidade ímpar, né, de nota, de valores, pode ser de 3 pontos, de 5 pontos, ou de 7 pontos, ou 9 pontos. A de 5 pontos é a mais utilizada. Quanto maior a escala, mais forte ela é e mais, digamos que ela é mais robusta, certo? Mas o consenso da literatura, eles trabalham muito com a de 5 pontos. A de 3 pontos é considerada fraca, não é desejável, certo? Para esse artigo, muito fraca é o critério, o fator que a gente analisou, ele possui um impacto pequeno, né, no nosso problema de pesquisa. Já se ela é fraca, se ela está lá, ela é anotada, você consegue notar ela muito bem no texto, mas ela não é tão profunda, né? E tão muito relevante para o nosso problema. Se ela tiver uma força intermediária, né? É um impacto considerável, ela é moderada, e a nota é 3, né? Se ela é alta, se ela demonstra que essa categoria ela adere muito bem ao nosso problema de pesquisa, ela influencia aquele problema e ela é bem considerada, então ela é forte, nota 4. Se esse critério é extremamente robusto, né, determinante, aquilo ali, se eu tirar, ele vai prejudicar o meu problema de pesquisa, ou minha pesquisa vai ficar incompleta, como essa escala, esse fator, no caso, qualitativo, se ele determina, né, é determinante para o meu problema de pesquisa, ele é muito forte, e a nota dada foi 5. Bom, aqui a gente já está quantificando as qualidades, certo? As categorias. Antes de passar para a próxima, né, eu vou mostrar aqui o texto e mostrar quais são as categorias que emergiram, que é importante que vocês vejam nesse trabalho, tá? Está aparecendo o artigo? Tá, sim. Pronto. Essa tabela aqui é a tabela com os artigos que ficaram da nossa revisão sistemática, mas o que interessa, essa aqui é a tabela lá que eu mostrei para vocês. O que é importante a gente não colocou no slide, porque são muitas, certo? No final das contas, a gente retornou com 5 artigos para fazer o estudo, certo? Da nossa revisão sistemática. E aí, aqui é por artigo, cada artigo e as suas categorias. E para isso, a gente utilizou, não é necessário utilizar a análise SWOT, né? Só que foi uma metodologia que a gente considerou adequada por ser um pouco diferente do habitual. E também vou já explicar por que a gente escolheu a análise SWOT. Porque, como
o Leison já pontuou, e eu falei aqui também, a gente vai trazer categorias que a gente acha importantes, estão lá no texto, presente no texto, que aparecem várias vezes no texto, e que são importantes para o nosso problema de pesquisa, certo? E você vai atribuir uma nota para isso. Ah, é necessário que seja escala Likert? Não. Há algumas outras meta-análises também válidas que foram feitas em que os autores, eles davam para a categoria, eles botavam a quantidade de vezes que ela apareceu no texto, certo? Que também é uma quantificação. Neste caso, a gente usou a escala Likert. E observe que aqui, para o primeiro, vamos analisar só o primeiro artigo, nós temos análise SWOT, né? De as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças, que também aqui no Brasil é conhecido como FOFA, poderia ter colocado FOFA aqui sem problema. As forças são essas duas, para esse artigo a gente observou que essas duas categorias, elas são consideradas as forças. Na análise SWOT, a gente vai ter as forças e as fraquezas, que são os aspectos internos daquele artigo, daquele texto. O que está escrito ali, que são coisas que são consideradas fortes naquele artigo, e o que são coisas apontadas lá, com relação ao nosso problema de pesquisa, que são consideradas fraquezas, que a gente pode considerar como fraquezas. Oportunidade e ameaça são coisas externas daquilo que ele está falando. O que coisas de fora, o comportamento, ele está analisando a aprendizagem dos alunos, o que a qualidade da escola, que não tem nada a ver com o artigo de fato, ou o que a política de educação, que é uma coisa externa, pode interferir, podem ser oportunidades ou ameaças. E aqui nós temos, né, como força, vivência, prévia de modelagem, aqui no caso ele fala de modelagem matemática, metodologia ativa, que se insere em problemas reais. Aqui a gente estava discutindo metodologias ativas no desenvolvimento profissional de professores de matemática. Aí o que é citado lá? Insegurança no domínio do conteúdo, né, é uma das fraquezas. Tensão na gestão do tempo e sequenciamento da aula, uma das fraquezas apontadas, né, para esse estudo. Agora, observe, interessante observar que eu aqui tenho duas forças e duas fraquezas. A oportunidade só apareceu uma. Compreensão do papel sociopolítico da matemática na sociedade. E isso vai importar muito quando a gente for fazer o estudo lá no GEMOV. Aí, as ameaças, a estrutura tradicional do currículo escolar e a dificuldade dos alunos em mobilizar conteúdos prévios. Dado como eles aparecem no texto, né, e a relevância para o estudo, está aqui as notas de cada uma dessas categorias a partir da escala Likert, né? Lembrando que 5 é muito forte, impacta muito o nosso problema de pesquisa, e o 1 é o muito fraco, então não é irrelevante, não apareceu nenhum com nota 1. Isso aqui, essa construção, essas notas, são dadas depois que a gente confronta as duas categorias, né? Quais que vieram para o texto? Aqui os dois pesquisadores, em consenso, decidiram que realmente eram aquelas. E as notas são dadas a partir disso também, dessa análise dos dois pesquisadores, certo? Isso aqui é para o primeiro artigo, tá? A mesma análise são feitas para os outros artigos. E aí não convém ficar só mostrando para vocês a tabela, né? A gente tem que trabalhar mesmo, né? Quem não baixou o Jamove ainda, o link está lá no chat, né? Aí, se não tiver, se você não tiver acesso, aí peça aí que o Gleison recoloca, tá bom? Pronto, então esse aqui foi um tipo de categoria, né? Como você categorizou, e a partir dessa categoria, eu escolhi a escala Likert e escolhi a análise SWOT dessas categorias e dei a pontuação na escala Likert para essas categorias. Tá lembrando? Não é necessário que você use a análise SWOT, não é necessário que você use a escala Likert. O importante é que você determine as categorias. Pode ser, por exemplo, assim como na análise de conteúdo de Bartan, geralmente a gente pega, na verdade, não é a categoria, são as unidades de registro chamadas, né? Aquele termo que aparece bastante.
você pode botar quantas vezes ele apareceu. E é uma quantificação, certo? Considerada válida também. Porque o que é importante é o que você vai fazer depois com essa análise, certo? Dessa quantificação. Deixa eu trocar aqui e voltar para o slide. E depois do slide, a gente vai passar para a questão da planilha, né? E passar para o mão na massa, o Jamove, certo? E é importante que vocês estejam aí com a aba do Meet de um lado e o Jamove do outro, para ir fazendo junto, para a gente aprender a fazer, certo? Deixa eu trocar aqui a tela. Pronto. Voltou, Gleison, aí a Sim, apresentação? Pronto. sim. Pronto, a partir aquilo ali, aquela tabela que eu mostrei para vocês com as categorias, a partir do estabelecimento se ela é força, se ela é fraqueza, se ela é oportunidade ou ameaça, e a das notas dadas pela escala Likert, a gente constrói uma planilha, planilha no Excel, certo? Com os dados. E essa planilha, certo? Ela em o Jamove, a gente já importa a planilha. Porque na hora que a gente importa a planilha, ele vai. Você só precisa saber que análise você vai fazer e você vai, pede para ele fazer, ele vai mostrar para você um relatório que nem esse aqui que está à esquerda, à direita, melhor dizendo, né? Ou esse tá aqui é um exemplo de uma regressão linear. E tá aqui, esse link aqui é o link do download para você fazer. Ele faz muitas análises estatísticas, certo? Ele é muito simples de você fazer análise. A questão é, do fato de você saber o que você quer, né, e a interpretação que você vai dar para esses fatos. E para a meta-análise, é importante que você tenha um conhecimento do que de fato é a meta-análise. Hoje em dia, porque como é um campo novo de estudo, especialmente para a educação, as revistas elas estão aceitando você fazer as meta-análises na verdade, você fazer um estudo estatístico inferencial e você pode chamar de meta-análise, elas estão aceitando publicação, certo? Aceitam mesmo, porque há uma carência de estudos estatísticos, especialmente na área da educação, certo? E aí essa é uma opção muito interessante de você transformar o seu artigo qualitativo em quantitativo, né? Ou você já tem um artigo publicado qualitativo, dá uma incrementada nele e transforma em uma meta-análise, ou uma revisão sistemática, melhor dizendo, né? Porque tem que ser uma revisão sistemática. E aí, uma coisa importante é que você vai usar para fazer essa meta-análise esse pacote aqui, um pacote específico, Major Meta-Analysis, certo? Já a gente vai ver no Jamove que é isso, né? Que é uma extensão que é justamente para fazer a chamada meta-análise, certo? Então, isso aqui o que é uma meta-análise? Aí eu fiz uma meta-análise, se você mandar uma meta-análise para uma revista de estatística, eu estou falando, que não seja feito com esse pacote, ele vai mandar você, não é que ele vai recusar, ele vai pedir para você renomear ou remontar a metodologia, porque não é meta-análise, certo? Ou mudar o título. Se você botou o título meta-análise, a metodologia está lá, uma meta-análise. Mas o resultado estatístico, né? Os dados estatísticos têm que trazer os dados desse pacote Major Meta-Analysis. Como eu disse para vocês, as revistas estão aceitando meta-análises em outros estudos estatísticos, mas a meta-análise em si é feita com esse pacote, certo? Então vamos agora eu vou colocar aqui no chat o link da planilha para vocês, quem já baixou aí.
quem já baixou o Jamove, começar a brincar com isso aqui. Só com o link. Pronto, leitor. Aí você pode baixar essa planilha e do jeito que ela está, você vai importar no Jamove, certo? Para a gente começar a brincar com ela. Pessoal, há alguma dúvida até agora? Pois é, se tiver dúvida, vocês podem parar a hora que vocês quiserem, tá, pessoal? Porque a ideia é que vocês entendam como fazer. Quem já está fazendo sua revisão sistemática e queira fazer uma meta-análise, né? Já, já ir se preparando para ter um artigo bem mais robusto, né? Uma revisão sistemática de meta-análise, uma revisão sistemática é um artigo bem robusto, né? Aí com meta-análise ele fica mais interessante ainda. É só uma extensão a Então, mais. é uma extensão, né? Uma extensão do estudo da revisão sistemática. Nato, o Jamove, ele entende qualquer formato de planilha? É bom que você bote o XLSX, que é mais fácil. Ele entende as planilhas, mas a maioria das planilhas você salva em XLSX, né? Mesmo que, por exemplo, se você faz no planilhas ou você faz aquele do Omninos, não, o pacote do LibreOffice. Então, qualquer que seja dele, você só salvar em XLSX que ele lê. Beleza. Outra planilha eu não testei para colocar uma OD, eu acho que é ODS. Aqui não, viu? Não testei. Mas XLSX, por mais que se faça no outro, é só você salvar como XLSX. Então, o procedimento é fazer o download da planilha, né? E extrair no Jamove, não é isso? Isso. Pronto. Todo mundo conseguiu acesso à planilha? Tem alguém que está sem acesso ou deu problema? Como é que é para eu poder liberar aqui se tiver dado problema? Cliquei, Não, está tudo consegui, tranquilo? Como? Conseguiu? Consegui. Pronto, aqui daqui disse que conseguiu, né? Então, para quem... Só repetindo, né? Baixe essa planilha. Quem já baixou o Jamove, quem não baixou ainda, baixe, porque você vai precisar dele, tá? E nós vamos usar essa planilha, que for a planilha está já com os dados por artigo, tá? Eu tinha, você, lá no artigo em si, tem 33 categorias diferentes, mas as categorias são para várias categorias. Por exemplo, o primeiro artigo tinha 7 categorias, né? E como são 5 artigos, tem várias categorias, dá um total de 33. Mas o que a gente vai analisar não é a categoria. A gente vai analisar o artigo, certo? Dos 5 artigos que a gente vai analisar. Na planilha, deixa eu só mostrar aqui a planilha, pessoal. Pronto. Então, observe aqui que nós tivemos essa planilha, ela está os 5 artigos, né? Tá aparecendo a planilha aí, o Gleice? Pode informar? Tá, está sim. Pronto. Ó, os artigos são esses, né? Eu coloquei o autor, a autoria, e não coloquei o título do artigo, porque não vai ficar muito grande, certo? E facilita também na hora de fazer o gráfico lá no Jamove. Observe que lá no primeiro, como eu mostrei para vocês, o primeiro artigo, né, era o Ribeiro et al.,
ele tinha duas categorias tratadas como forças, eu chamei F1 e F2. E tinha duas oportunidades. Duas não, era só uma. Na verdade, era duas. Aquele primeiro é o do Souza e Passos, tá? Esse aqui. Não é esse aí não, porque não tinha... Não, tinha só uma oportunidade mesmo, era. Era esse aqui. Que ele só tinha uma oportunidade. Mas ele tinha 7, né, categorias. Ele tinha duas forças, a gente está estudando esse cara aqui, ó. Aquele que eu mostrei primeiro para vocês é esse aqui. Vou até colocar de uma corzinha diferente aqui, para a gente se ligar só nele, por enquanto. Ó, ele tinha duas forças, tinha uma oportunidade, tinha duas ameaças e duas fraquezas, certo? Eram 7 categorias. Eu disse para vocês prestar muita atenção, porque boa parte deles tem duas forças, duas oportunidades, duas ameaças, duas fraquezas, certo? Só que alguns não têm duas. Por exemplo, ó, esse artigo aqui só tem uma oportunidade e só uma ameaça. E também só uma fraqueza. Isso é fundamental se observar quando a gente vai trabalhar com software de estatística. Por quê? Como eu escolhi escala SWOT, como eu escolhi a escala Likert para dar pontuação para essas categorias, e aí vai depender de como você quantifica, como você dá esse conceito para as suas categorias, é importante você observar que aqui, nessa oportunidade que não está descrita lá, eu não posso colocar 0. Isso é fundamental, tá? Eu não posso colocar 0. Ah, mas por que eu não posso colocar 0? Porque quando você coloca 0, você está reduzindo o score total, né? As medianas, a variância. Ele está tendo uma influência estatística reduzindo a significância daquele artigo. Então, se na minha nota não tem 0, eu não posso botar 0. Só se eu colocar nota negativa ou positiva. Por exemplo, o Matheus, que é um dos nossos membros do NUPET, ele fez uma e ele colocou valores negativos e positivos. Se você tem valores negativos e positivos, que o dele é do -2 ao 2, você pode colocar o 0, né? Porque o 0 está nesse intervalo. Mas se a minha escala vai do 1 ao 5, eu não posso colocar 0. Compreendido? Pergunta sobre isso? Tranquilo? Podemos continuar? Então, só para relembrar. Se eu disse que minha nota é de 1 a 5, eu não posso dar 0, porque eu vou reduzir a significância do meu artigo nos aspectos que eu quantifiquei. Tranquilo? Se o 0 faz parte do meu intervalo de quantificação, então pode ser colocado. Certo? Então, aqui, ó, aqui a força 1 daquela tabela, a nota que eu dei, eu vou colocar aqui, né? Vou colocar a nota aqui. Para cada força de cada artigo, da primeira força, eu vou botar as notas que eu dei lá. Força 2, então todos os artigos tiveram 2 forças. Oportunidade desse artigo foi essa, mas não teve uma segunda oportunidade, não conseguimos identificar. Nesse artigo só teve uma oportunidade também, não conseguimos identificar uma segunda. A terceira também é a mesma coisa. O quarto artigo tiveram 2 oportunidades identificadas e o quinto artigo só teve uma oportunidade identificada. Como não tem, não posso botar 0. Por quê? Porque meu intervalo de nota não tem o 0. Porque se eu botar o 0 nesse intervalo que eu dei que não tem o 0, ele vai reduzir a significância estatística do meu artigo. Também as ameaças, nem todas tiveram 2, né? Aqui os últimos 3 tiveram 2 ameaças cada um, só que o primeiro só tiveram uma ameaça detectada, né? Isso aqui ainda foi força intermediária, com nota 3. As fraquezas, né?
nós tivemos aqui, o primeiro teve uma fraqueza apenas, os outros tiveram duas fraquezas cada um também. Observe que eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei as forças e as oportunidades juntas, ó, num bloco, próximo da outra, de propósito, certo? Então, esse bloco aqui é o bloco das forças e das oportunidades. E coloquei as ameaças e as fraquezas juntas. Por quê? Assim como as outras meta-análises, assim, a do Gleison, o Gleison fez junto com o René, a do Matheus, que o Matheus também fez, geralmente a gente costuma trabalhar com aspectos positivos e aspectos negativos, para fazer essa comparação, certo? Só que aqui eu tenho dois aspectos positivos, dois aspectos negativos. E aí, e como a variância aqui ela é bem pequena, porque a nota só vai de 1 até 5, há necessidade de eu criar um mecanismo de robustez estatística, que é o quê? É eu consolidar o que são as categorias positivas e consolidar as categorias negativas. Como? Vou somar os scores das categorias positivas e vou somar os scores das categorias negativas, que eu chamei de soma 1 e soma 2, certo? É importante saber identificar isso aqui bem direitinho. Então, aí nós temos, ó, não sei se dá para ver, deixa eu ver se que é só a soma, certo? Soma 1 e soma 2. E aqui, essa tabela eu posso importar para o Jamove. Aí eu vou abrir o Jamove, né? Deixa eu mostrar aqui o Jamove para vocês. E aqui, para esses fatores limitantes, os positivos e os negativos, né? Deixa eu só ver aqui. Eu chamei, né? Ao invés de positivos, fatores negativos, eu chamei esses fatores de impulsionador limitante, né? Só que aqui, ó, tem a opção impulsionador ilimitante e impulsionador ilimitante. Essas duas, observe que essas duas, a soma aqui, impulsionador ilimitante, elas não estão exatamente iguais à soma que deu lá na planilha, né? Planilha a gente somou normal, somou comum. Só que aí, como ele somou comum, ele excluiu aqui, ó, quando eu somo comum, ele inclui aqui como se fosse zero. E se eu usar do jeito que está lá, esses fatores eles vão reduzir a significância do meu artigo, significância estatística, certo? E agora, o que eu tenho que fazer? Né? Aí a gente usa um instrumento chamado de soma pró-rateada, certo? Que é isso. Soma pró-rateada, você vai pegar os fatores, certo?
Como são 4 fatores, a soma de todos, a sua nota máxima era para ser 20, né? Porque 4 vezes 5, 20. Então, o que ele faz? Ele pega cada nota dessa aqui, é uma formulazinha estatística, formulazinha que tem, soma prorrateada, você pode até depois pesquisar sobre. Ele pega cada nota dessa aqui, multiplica o valor, né? Aqui, como tem 4 fatores, ele multiplica por 4, depois divide por 4. Certo? Ele não leva em conta a zerada. Não leva em conta. Ele ignora essa célula aqui, porque não pode ser zero. Né? Que eu já disse para vocês que não pode ser zero. E quando ele faz isso, ele obtém esses valores aqui. Ó. Então, deixa eu só botar aqui novamente na planilha essa soma prorrateada e compartilhar de novo com vocês. Deixa eu pegar aqui ó, a planilha e botar, porque tem que ser com essa planilha com esses valores aqui. A não ser que vocês queiram digitar, mas é bom colocar a soma. Eu mandei a planilha sem esses dados. Dá para vocês digitarem na planilha aí esses valores? Tranquilo? Sem precisar fazer a formulazinha? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu já movo. Copiar os dados dessas 4 colunas, Nonato? Você pega... Não, ó. Deixa eu fazer aqui no Jamove direitinho. Ó. Você pega e soma esses valores aqui, ó. Só os que têm as suas células com valores. Você não soma o zero. Certo? Você vai pegar assim, ó. Vai somar. Deixa eu... Você vai pegar igual. Aí a função soma, né? Aí você vai somar as células aqui, ó. 5, 2 e 4, que só tem elas, né? Que são as forças, né? Isso é que você vai colocar aqui, ó, nos impulsionadores, ó. Vai colocar aqui, ó. Ou você pode colocar só a fórmula simples. Aqui já tá, não tá deixando editar, não. Mas aí você coloca no... A de vocês não é para estar limitada, porque não tem valores aqui, certo? Então você bota igual. Aí você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Pega cada célula aqui dessas 3 aqui, ó. Multiplica por 4 e divide por 4. Ó, 5 vezes 4. Aí você tem que fazer a formulazinha. Ou então, você só digita esses valores que já estão aqui, que é mais rápido, eu acho. Eu acho que se você forem fazer a fórmula, vai demorar mais, né? Não? Eu acho que é melhor digitar. Pronto. É só digita isso aqui, ó. Pode levar um zoom aqui nessa coisa. Tá dando para ver, tá? Dá, não. Não tô conseguindo dar o zoom nisso aqui, não. Tem que ter atenção um pouquinho, porque, por exemplo, aqui ele está na questão de números, né, decimais. Tem que colocar números Isso. decimais, mostra para eles. Tem que colocar do jeito que tá aqui, ó. 14,67 no primeiro, 16,00 no segundo, 14,667 no segundo, 13,00 no terceiro, e 12, ou no quarto, e 12,00 no quinto. Isso aqui é para a primeira planilha. É porque eu estou falando aqui da questão da função. Tem que estar em decimal, porque se tiver inteiro, ele não entra, não. Tem que estar em decimal. Tem que estar no decimal. A função aqui. Deixa eu ver se eu consigo a planilha original, que eu não... Quando vocês vão digitando aí, se eu conseguir a planilha original, eu mando a original, que é mais fácil.
Já com esse valor, né? Para a gente não ter que perder tempo. Então, vamos lá, deixa eu botar aqui a soma prorrateada. Então, fatores impulsionadores, ó, impulsionadores na planilha original e os fatores limitantes. Pronto. Aí você vai fazer igual, como a gente tem, eram para ter 4 resultados, nós temos apenas 3, né? A gente vai pegar esse 5 vezes. Então, vamos pegar aqui a quantidade de, que era para ser 4, né? Dividido pelo, na verdade aqui é 5 vezes, não é o 4, 5 vezes 3, a gente usou apenas o 3, mais 2 vezes, na verdade 5 vezes, é o 4 mesmo, 5 vezes 4, mais 2 vezes 4, mais 4 vezes 4. Essa aqui você vai ter. Aqui você pegar a soma de todo mundo, né? E aqui você divide por 4. Dá a barrinha desse lugar, Anderson. Ei, Nonato, tu tá fazendo essas contas aí, é? É aqui na planilha original. Ah, tá, porque a gente não está visualizando ela. A tua tela que Oi? está compartilhada, a tua tela que está compartilhada é a outra. Aqui é porque eu estou usando a planilha original. Aí você pode excluir essa do Jamove e pegar a planilha que eu estou compartilhando com vocês. Estou fazendo nela, viu? Deixa eu É porque a gente não fazer. tá, a gente não tá vendo o que tu tá fazendo aí na tua tela. Ah, tá certo, tá certo. Deixa eu tirar Porque aqui, tu deixa eu tá, tirar tá aqui a planilha. compartilhando outra tela, né? Eu estou compartilhando o Jamove, né? Bom, Isso. vamos compartilhar rapidinho. A gente fazer, para a gente passar para análise em si. Pronto, a tela é essa daqui. Cadê? É a tela. Deixa eu. Professor Tabela. Donato, se a gente abrir a planilha aqui, a gente consegue ver as alterações que o senhor está fazendo. Pronto, é isso que eu estou dizendo. Eu estou fazendo na planilha que eu compartilhei com E estou vocês. vendo o que o senhor Eu está só. Deixa eu. inserindo. Bora, beleza. Cancela isso. É porque a bicha aqui tá.
Pronto, a tela é essa aqui, ó. Tá vendo aí na tela? Que é o mesmo que eu Sim, compartilhei com vocês. Pronto, ó. O Beleza, que eu cara. botei aqui, ó? Eu tenho 3 resultados, ó. Eu pego cada resultado desse aqui, ó. 5, aí multiplico pela quantidade que era para ter, não era para ter 4? 5 vezes 4, ó. 5 vezes 4 mais 2 vezes 4 mais 4 vezes 4, que é o que tem aqui, né? Das 4 só tem essas 3. E o resultado eu divido pela quantidade de fato, de quantas categorias apareceram. Só apareceram 3, né? Eram para ser 4. Então, eu vou dividir por 3. Só apareceram 3, certo? E aí, ele vai me dar o resultado, ó. Aqui é a mesma... Ou construir a segunda, ó, igual a... Ó, o primeiro aqui foi 5, ó. Tá aqui 5. Então, eu posso usar a célula... Aqui, ó. Essa aqui é 5, né? Vezes. Olha, era para aparecer quantos? 4 também, só tem 3, né? Das forças, dos positivos. Então, vezes 3. Mais. Na verdade, é para ser vezes 4, né? É vezes 4, que era para aparecer 4. Mais. O 2, novamente foi 2, vezes 4, que era para aparecer 4. 2 vezes 4. 4. Mais. A outra oportunidade, outro positivo, era o 5. Mais 5 vezes 4. Só que, de fato, só apareceram também aqui 3, não é? Então, eu pegar todos os resultados, tenho que dividir por 3. Pronto. Aí, aqui, eu posso só copiar a célula, né? Que nem a gente faz no Excel. Ó. Vai me dar os resultados. Certo? Aqui é B4. É porque eu tenho que botar a célula. Não botei a célula. É B4. Aqui eu tenho que botar o F2. E aqui eu tenho que colocar o... Se eu não colocar a célula, ele vai copiar errado. Pronto. Tenho que colocar o valor da célula para ele ficar errado, que nem uma fórmula do Excel deve ser. Pronto. Aí eu copio aqui. Vai me dar os valores. B7 vezes 4 mais C7 vezes 4 mais D7 vezes 4. Isso está errado, criatura. Porque a linha é 6, cara. Aqui é 6, tá certo. Aqui tá 7, é 6. Tá dando errado, hoje tá dando 0. Pronto. Agora sim. Aqui é B3, na verdade. É 3. Pronto. Essa aqui é B4. isso, correto. Essa aqui é para ser chata, tá ok. Essa aqui é para... É B5, na verdade. 5, C5. C5 e D5. Lembra da primeira linha, Nonato? Tu colocar também as células, tá? Só os valores, né? Isso. Que é para ser B2. C2, D2. C2 e D2. D2, C2 e D2. A outra é 3, Donato. Colocou D2 na... Isso. Essa aqui é Coloca 3, né? C3. D3 e D3. Essa daqui é a 4. P4
C4 e D4. E essa daqui é o 5. B5, C5, D5. Mas só que essa daqui também tem o E5. Ó. Então tem que incluir também o E5. Mais E5 vezes. E como aqui foram 4, então eu divido por 4, certo? Essa aqui apareceu os 4. Ó. Essas outras que apareceram só os 3. Então eu só vou dividir por 3 quem apareceu só 3. Onde apareceu 4, eu vou dividir por 4. Correto? Aqui é a mesma coisa. Você vai fazer igual. Só que aqui você vai pegar os fatores negativos. São esses aqui, ó. Essa aqui só apareceu o F2 e o H2. Então você vai fazer igual F2 vezes 4 mais H2 vezes 4 e vai dividir por 2. Só apareceram 2. Aí aqui, vamos ver se ele acertou. F3, não, aqui eu vou ter que fazer F3. F3, H2 e H3. Então, F3, H3 e I3, ó. Então, tá faltando um aqui. Mais I3 e 3 vezes 4 dividido por 3. Pronto. E essa daqui, vamos ver se está correta. F4, F5, F4, G4. Tá faltando G4 aqui. Mais o H4 mais o I4. Tá faltando o I4 aqui, mais I4. Vezes 4. E como apareceu as 4, tem que dividir por 4. Vai dar mesmo, vai dar 13, correto. E essa aqui apareceu o quê? Nós temos o T1, T2, W1 e W2. Então tem os 4 aqui. Então tem que aparecer o F5, G5, H5 e 5. F5, G5, mais H5, mais o I5. Lembrando que cada célula é multiplicado por 4. Porque são 4 fatores. E como tem 4 fatores, eu vou dividir por 4. Aqui seria a soma simples, né? Mas a gente tem que fazer isso aqui para dar exatamente. Então, F5, G5, G5 vezes 4. Eu botei 5 aqui, ó. Dá errado. Pronto. E por último, também tem os 4. Então, tem F, G, H e I. Então, F6, G6, H6 e 6. F6, G6, tudo multiplicado por 4, mais H6, mais I6. E 6. Vezes 4. E como tem os 4, vou dividir por 4. Pronto. Isso é a chamada soma prorrateada, tá? Verifica só o primeiro, Donato, se está ok. Aqui? Certo. Aqui nós temos fatores limitantes, né? É o F2 e o H2 somente. Tá correto. Só divide por 2. Esse aqui é o F2, H e I. F2, F3, H3 e I3. Tá correto, divide por 3. E as outras todas têm os 4, né? 1, 2, os outros todos eles têm as 4 fraquezas, 4 fatores negativos. Então, todos eles são divididos por 4. Ó. Multiplicado por 4, dividido por 4. 5 e F6. Pronto. Agora, nossa planilha está correta. Aí a gente vai exportar, né? Vocês vão fazer download
e aí ela vai ficar exatamente como está no Jamove. Com aqueles valores 14,6, 14,6, 14,667, né? Agora sim, depois a gente tem ela no Jamove, o que a gente vai fazer? Agora sim a gente vai fazer. Na verdade, a gente não vai fazer isso aqui ainda, porque eu preciso, depois de fazer a soma prorrateada em cada um dos fatores positivos, impulsionadores, e dos fatores limitantes, né, que são chamados fatores negativos, eu vou precisar fazer a variância deles, ó. Eu vou ter que calcular a variância, certo? Então, nessas próximas colunas, a gente calcula a variância das que ocorreu, né, dos dados. Daqui. Vamos voltar aqui para a planilha e vamos calcular a variância. Aqui. Aqui nós vamos calcular a variância dos fatores impulsionadores. Variância. Impulsionadores. E a variância dos limitadores, né, que é os negativos. Eu chamei de limitadores. Limitadores. Pronto. Então, aqui eu vou calcular a fórmula. Cadê a fórmula disso aqui, Jesus? Aqui não é o Excel, a gente fica doidinho. Eu não tenho muita fé. Cadê a fórmula disso? Inserir função. Variante. Quando a gente já atrás do Excel, já vem todo pronto, né? Estatística, variância. Variância. Tá aqui, variação. Pronto. Vamos calcular aqui a variação. Dois ponto 333. Vamos verificar no Jamove se está desse jeito. Pronto. A gente calcula a variância deles, que precisa. A gente, para fazer a meta-análise, a gente precisa do dado em si, que no caso aqui, a meta-análise vai ser desse valor dos impulsionadores e do valor dos fatores limitantes com a sua variância. Então, a meta-análise é da relação de um dado com a variância daquele dado. Basicamente é isso que se faz, certo? Não é regressão, não é análise de frequência, não é análise de fator, não é isso. A variância a meta-análise vai tratar daquele valor quantificado com a variância dele, certo? É isso que a meta-análise vai fazer. Pronto, aqui a função é var, né? Porque aqui demorou um pouquinho a achar, porque não é o Excel. Então, mas é tranquilo aqui, a gente acha a variância, ó. Aí eu calculo aqui, no caso, só aquelas células que me interessam, das fraquezas, e aí eu tenho a variância desses dados. Quando você... tem alguém que está fazendo ainda? Eu consigo fazer todo mundo? Alguém tem alguma pergunta a fazer para antes a gente passar para a meta-análise de fato? Então, o que eu fiz? Eu calculei a soma, não calculei a soma simples, porque existem algumas categorias que não tinham nota. E como minha nota não tinha zero, eu não podia atribuir zero. Como não podia atribuir zero, eu chamo faço a soma prorrateada desses valores, né? Eram para ter 4 valores, eu multiplico os valores que apareceram por 4, somo esses valores
e divido pela quantidade que apareceu, né, como está Essa na planilha. necessidade é só se tiver valor zero, né? Porque eu disse que a minha escala é de 1 a 5. Perfeito. E não tem zero, não tem nota zero, então é só por Beleza. isso. Se tivesse o Tranquilo. zero no intervalo, pronto, não precisava Show. disso não, viu? Não precisava. Pronto, eu preciso da variância. Observe que na coluna da variância dos limitadores, tem uma variância zero. O que vai acontecer quando eu rodar isso no Jamove? Ele vai dizer que é inválido. Porque ele não consegue fazer análise estatística quando um dos elementos da variância é zero. E aí, para que eu consiga contornar isso sem prejudicar a análise estatística, o que eu faço? Eu atribuo um valor insignificativo para a variância. Zero, no lugar do zero, porque não pode, ele não vai rodar se a variância for zero, certo? Aí o que eu faço? Eu pego e dou um valor muito pequeno, insignificante, para essa variância onde deu zero, eu boto 0,0.1, ou até menor, certo? Só não pode ficar zero. Se ficar zero, ele não vai rodar. Só por isso. Ele não aceita o zero como a variância, certo? Então tem que ter alguma variância, nem que seja a mínima possível. Mas o meu deu zero. O que eu faço? Eu dou um valor muito pequeno para essa variância, é um valor que não vai interferir nos dados estatísticos, certo? Quando eu boto um valor muito pequeno, ele não interfere. Então, esse 0,01 é considerado pela literatura um valor adequado para não interferir. Por quê? Por que eu posso colocar? Porque a minha amostra é muito pequena. Eu só tenho 5 artigos. Se eu tivesse mais artigos, essa variância, esse valor 0,01, ele ia interferir, certo? Posso fazer isso porque minha quantidade de artigos é pequena. Aí, se fosse uma quantidade muito grande, coloco um valor com casa com 10 casas decimais, com 15 casas decimais, certo? Para que garanta que não tenha interferência nos dados estatísticos. Tranquilo? Vamos passar para o Jamove? Bom, agora vamos voltar para o Jamove. Agora que a nossa planilha está completa, né? A gente conseguiu fazer a soma prorrateada porque tinha gente sem valor e não podia botar zero. Fizemos a variância dos dois fatos. Então, quando eu faço a meta-análise, eu faço a meta-análise sempre comparando um parâmetro, certo? Nesse caso, o parâmetro aí é fator impulsionador e fator limitante dos meus estudos, né? Quais os fatores impulsionadores? As forças e as oportunidades. Quais eram os fatores limitantes? As fraquezas e as ameaças, certo? E agora a gente vai ver, de fato, o que é a meta-análise. Quem já baixou o pacote aí? Deixa eu botar aqui, o computador está morrendo. Pronto, agora a gente vai para o Jamove de fato. Deixa eu parar o compartilhamento. Já tenho aqui a minha planilha, já está ok. Lembre-se que a maior parte desse trabalho é um todo, é porque primeiro eu escolhi o zero como uma nota possível. E depois, só basicamente por isso mesmo. A ação prorrateada foi porque eu não escolhi o zero. Se eu tivesse escolhido o zero, se o zero pudesse ser uma nota, eu não teria tido esse problema, certo? Pronto, vamos para o Jamove, cadê o Jamove? Solta a tela. Pronto. Agora está aqui o Jamove, né? Quando vocês exportaram a planilha de vocês, não sei se vocês perceberam, mas aqui em cima tem geralmente tem umas bolinhas aqui, ó. Tem a bolinha, tem a reguinha, né? Você clica em cima, o que acontece, ó? Aqui nós temos o tipo de medida. Nominal, ordinal, contínua, ou uma identificação aqui que ele dá. Mas a gente sempre usa a nominal e a contínua para fazer esse estudo, certo? Observe que o nome do artigo, a primeira coluna onde tem o nome dos artigos, ela é nominal, ela já está aqui.
Quando a gente importa a primeira vez, não sei como está de vocês, geralmente ela está todas nominais, toda com essas bolinhas aqui em cima, ó. Então, para as forças, para as fraquezas, oportunidades, eu não sei se do jeito que vocês fizeram já foi assim com a reguinha, é necessário que para cada dessa você diga como é número, você vai dizer que ela é uma medida contínua e o tipo de dados inteiro. Aqui, para os fatores impulsionadores que nós criamos agora, né, também ela vai ser, aqui no caso aqui, eu já calculei, ó, no próprio, você pode calcular isso aqui no próprio Jamove, né? Essa aqui é uma fórmula que você poderia colocar no Jamove, do jeito que está, ó. Então, eu mostrei aquilo ali no Excel. Eu precisaria ter feito aquilo? Não, eu poderia simplesmente jogar essa fórmula aqui no Jamove, certo? Que ele ia me dar a soma prorrateada. Isso aqui é como ele calcula a soma prorrateada e ignora os valores zero, ó. Então, quem está com essa planilha, é que essa planilha aqui não foi a que eu coloquei aí, né? Eu coloquei aqui, não tem esses detalhes. Mas aí, quando você for ver, se tiver essas bolinhas, você vai trocar aqui em cima por contínua, certo? E vai botar inteiro. Essa planilha aqui, eu vou mandar lá pro Leandro, mandar para vocês, certo? Já com a formulazinha, para você não se preocupar com ter que fazer aquela conta, certo? Aqui já vem a fórmula, como você faz a soma prorrateada no próprio Jamove. Feito isso, né, com as nossos fatores e os nossos variâncias de cada fator, a gente vai fazer, de fato, a meta-análise. Como é que faz a meta-análise? Primeiro, você tem que ter esse pacotezinho aqui, ó, Major, ele tem que estar instalado, certo? Aonde você vai, se não tiver aí no seu, você vai aqui em módulos, certo? Aí você vai para a biblioteca Jamove e você vai aqui escolher o Major. Quando você escreve Major aqui na busca da biblioteca do Jamove, ele vai mostrar o pacote Major Meta-Analysis 1.2.4. Aqui, no meu caso, já está instalado. Se o seu não está instalado, você tem que instalar, certo? Primeira coisa, transportei a planilha, vou fazer minha meta-análise? Eu verifiquei que não tem o pacote Major aqui, né, entre os que já apareceram. O que eu faço? Vou lá em módulos, a biblioteca Jamove, escrevo a palavra Major e ele aparece e você instala e aguarda ele instalar. Geralmente é rápido, certo? Tranquilo? Estão conseguindo instalar o Major? Tem alguém que não conseguiu transformar essas variáveis aqui das colunas finais em variáveis, no caso, em contínuas, porque tem que estar com as reguinhas, ó. Se não tiver, ele não vai conseguir fazer, tá bom? Aqui no caso, o nominal é só o primeiro, que é o nome dos autores dos artigos, né, para identificar o trabalho. As outras todas são variáveis contínuas e, no caso aqui, inteira. Essa aqui você vai botar nominal. Não, decimal, na verdade, né? Contínua decimal. Essa aqui, ó. Porque quando você importar de novo, ele vai aparecer, né, os decimais. Então, essa função minha aqui, ó, que é para a soma prorrateada, né? Ele pega aqui, você coloca aqui, esse F1, F2, O1, O2, é justamente aqui, essas caras aqui, ó. F1, F2, O1, O2.
Esse ignoring missing é para você ignorar a célula vazia. Podemos passar para a meta-análise para finalizar? Alguma pergunta? Está todo mundo conseguindo? Pronto, já temos a nossa planilha. O que é meta-análise de fato, né? A meta-análise de fato é isso aí que nós vamos fazer, ó. O Major Meta-análise já está instalado, né? Então, você vai pegar aqui Major Meta-análise. Aí, Effect Size and. Você clica nisso aqui, ó. Justamente nesse cara aqui, ó. Por quê? Observe que nós tivemos 5 artigos analisados. A meta-análise em si, esses outros, ó, essa correlação de coeficientes, esses modelos dicotômicos, essas diferentes, essas mean difference, ou diferença de caminhos, ou proporções, ou reality generalization, proportions, mean difference, dichotomous models, correlation coefficients, esses caras aqui, você não consegue fazer com uma quantidade pequena, com uma amostra pequena. Nossa amostra aqui só tem 5. Você só consegue fazer a meta-análise de todos esses caras que eu falei para você, se você tiver de 100 ou mais artigos, certo? Então, quando a gente tem uma amostra pequena, com menos de 100 artigos, o que nós podemos fazer? Esses efeitos, análise dos efeitos, que como está lá no título, né, do mini curso. Então, nós vamos fazer essa análise aqui desses efeitos aqui, ó. É isso que nós vamos fazer. O Jamor mostra aqui. Ele mostra aqui, ó, uma telinha em vermelho. Ó. Ele diz, must be populated to run analysis, ou seja, a quantidade teria que ser maior para ele fazer essa análise. Mas a gente consegue fazer com poucos artigos aqui. Quais são? Primeiro, os impulsionadores, é o que eu vou... o artigo analisado vai ser o que eu quero, né? O tipo de efeito que eu quero o dos impulsionadores, ó, que é o segundo caso, ó. Vem para cá. E o que eu quero é a variância desses caras, ó. Pronto. Então, bota aqui a variável nominal, qual foi o artigo analisado. No primeiro, ó, seleciono artigo analisado. Deixa eu voltar aqui só para... Cadê o artigo analisado? Pronto. Artigo analisado, o primeiro é artigo analisado, que é a variável nominal. O segundo é o que eu quero analisar. Eu quero analisar o quê? Os fatores impulsionadores. Então, eu escolhi o denominador e clico na setinha. E depois eu seleciono a variância dos fatores impulsionadores. Certo? E aí ele me gera isso aqui, ó. Ele me gera todos esses dados. Isso é a meta-análise que eu consigo fazer. Bom, mas o que significa esses dados, tá? O que significa isso? Pronto, eu tenho a minha meta-análise fiz, eu tenho a tabela aqui, eu tenho esse gráficozinho bonitinho aqui, eu tenho outra tabelinha aqui, eu tenho esse triângulo lindo, maravilhoso aqui, e o que significa isso? A gente já está passando o tempo, né? Mas vamos rapidinho. Esses são os efeitos randomizados, o modelo de efeito randomizado. Esse K igual a 5 aqui significa que nós analisamos 5 artigos, certo? Aqui a nota média estimada, que foi 0,13, né? Esse Z aqui, ele quanto maior, né? Maior para nós, melhor. Porque quanto maior ele significa que o meu Pzinho aqui, ele é menor que 0,01, que é o que se deseja que o P
seja menor que 0,01. Isso aí vai me dizer que o estudo, de fato, essa relação entre eles é uma análise estatística bem robusta, né? Que realmente está dentro dos padrões e que é uma análise, as minhas categorias, né? Os meus fatores positivos, eles de fato eles estão trazendo os dados que realmente têm uma significância estatística boa. Nós temos aqui esse CI, né, um intervalo de confiança, né, na verdade é um intervalo, o limite inferior e superior do intervalo entre as notas, que a gente vai ver mais aqui embaixo, ó, nesse segundo gráfico. E aí nós temos aqui, ó, esse tal quadrado, I quadrado e H quadrado. E temos aqui um Qzinho e um Pzinho aqui. Nós temos aí esse tal aí, né? E esse I quadrado, esses valores aqui dos taus, junto com o valor do I quadrado, eles corroboram a ideia de que meus estudos, a análise que eu fiz das minhas categorias, para os artigos analisados, elas têm uma significância boa, e esse I quadrado, como ele é menor que 50%, significa que eles, de certa forma, não são tão, as oportunidades não são tão dispersas, elas têm algo em comum, certo? Porque deu 32,33%. E abaixo de 50% é porque elas têm alguma relação, certo? E aí nós temos aqui, nesse outro, né, a gente vai só finalizar aqui essa análise para a gente ir rapidinho. Observe essas linhas, ó, de cada artigo desse, nenhum ultrapassou essa linha pontilhada. Se ultrapassar, significa que ele ultrapassou o zero, seria um marco zero aí, e como ele não ultrapassa, significa que os estudos, os fatores impulsionadores, eles são significantes, que os intervalos aqui eles não são tão grandes, né? Aqui entre colchetes está o limite inferior e superior de cada intervalo, e essa linha é a representação desse intervalo aqui para a média das notas que ele deu aqui, ó, 13,7. Então, eles estão um acima do outro, né, com uma variância para a esquerda ou para a direita, mas nenhum ultrapassa a linha pontilhada. E outra coisa, esse quadrinho aqui, preto, quanto maior ele né, mais significante representam, nesse caso, os fatores positivos, né, os fatores impulsionadores para o meu estudo. Quanto menor, menos significante, certo? E aqui, de fato, a meta-análise se representa por este losangozinho aqui preto embaixo, onde aqui está a média, né? O centro dele é a média, lá do 13,7, e aqui é o intervalozinho dele. Quanto menor for o intervalo, né, desse losango, mais robusto, estatisticamente, representa esses fatores impulsionadores dos meus artigos pesquisados, certo? Quanto maior, mais longo, menos, quer dizer que é uma coisa muito dispersa. Então, estatisticamente, ele vai perdendo significância, certo? Aqui embaixo, esse fail-safe N é 948, não é 948 mil, como está aqui, é porque está com 3 casas decimais. Quer dizer que para que um estudo invalide as minhas análises, precisaria aparecer, na verdade, 948 estudos negando. Então, significa que a minha análise dos impulsionadores, dos fatores impulsionadores desses artigos, ela é bem robusta, então tem que aparecer muitas outras pessoas, outros pesquisadores com outras ideias, que na hora que eu colocasse aqui o estudo, ele refutasse os meus dados, certo? E aí, esses regression aqui, 2.363, é porque, embora ele tenha uma validade muito significante, a gente vai ver aqui no funnel plot, que é o gráfico de funil, que os pontos eles estão bem dispersos, né? Mas eles estão todos dentro do triângulo. Isso significa que eles têm alguma relação, embora não seja uma relação direta, mas eles estão todos dentro do triângulo. Quanto mais próximo é o pontinho aqui da base e aglomerado no centro,
mais significa que o nosso estudo, as nossas variáveis, elas têm mais confluência, certo? Então, mas como todos estão dentro do funil, então nós temos uns artigos que têm relação entre outros. Ah, mas você fez análise de 4 artigos, só tem 4 pontinhos aqui. Por quê? Porque nós temos 2 artigos que eles têm o mesmo ponto, ó, 14,67, 14,67. Então, estão no mesmo lugar, ó, aqui aproximadamente. Esse aqui representa os 2 artigos que estão com a mesma nota, certo? Isso é para os fatores impulsionadores. E se eu quiser os fatores limitantes, eu venho aqui, limitantes, a soma dos limitantes, ó, e venho aqui e coloco a variância dos limitantes. E peço para ele fazer a análise. Observe a diferença do anterior. Qual a diferença que tem, né? A estimativa 14, a média é 14, aproximadamente 14, o intervalo é de 12,128 a 15, né? Observe aqui que o I quadrado deu 88,41, bem maior que 50%. Significa o quê? Que os meus fatores limitantes, eles estão muito dispersos. É como se para cada artigo fosse um fator limitante totalmente diferente do que eu tinha estudado anteriormente, certo? Então, ele é muito heterogêneo. Mas também o P deu menor que 0,1 também, ó. Então, o estudo é significativo também, mas a variância é totalmente diferente. Olha aqui como é totalmente diferente, ó. Nenhum cruzo zero também, mas nós não temos a estrutura das linhazinhas uma sobre a outra, né, do anterior, dos fatores impulsionadores. Aqui nós temos um intervalo totalmente fora dos outros 3 aqui, e temos esse ponto solto lá em cima. Que ponto solto é esse? É aquele ponto que deu exatamente, ó, deu 16, né? A soma dos fatores deu exatamente 16. E o intervalo bem pequeno, né? De 15,8 a 16,20. Então, quase não tem intervalo. Então, o estudo mais diverso que mostrou o fator limitante mais fora da realidade, mas que é mais significativo para a nossa análise, é esse Ribeiro et al. Aqui, certo? Os fatores limitantes dele, para a nossa pesquisa, eles são mais importantes, eles trazem mais, eles se aproximam mais, né? Aí aqui nós temos, ó, esse FEI dele significa que precisaria de 17.120 estudos diferentes para invalidar essa análise dos fatores limitantes. Então, o fator limitante aqui, a quantidade de estudos para invalidar essa análise é muito maior, né? Embora 1.000 seja uma quantidade boa, mas 17.000 é bem maior, né? Uma quantidade bem maior de a gente encontrar para invalidar. E aqui é o Eggers Regression deu negativo. Significa o quê? Porque nós temos os artigos que eles não têm muita, a relação do fator limitante de um não tem muito a ver com o fator limitante de outro, né? E aqui nós vamos ver aqui no gráfico do funil plot que os pontos estão, estão fora do triângulo, o ideal é que eles fiquem dentro do triângulo, mais próximo à base e mais próximo dessa linha central. Então, estão totalmente fora, esse aqui está na borda e tem 2 no centro apenas, certo? Então, isso é uma meta-análise. A forma como você vai chegar a ela é a quantificação. A quantificação depende do que você quer fazer. Tranquilo? Perguntas? Estão passando o horário. Pessoal, alguma dúvida? Donato, esse mini curso ele vai ficar no YouTube do Nupest, não é isso? Eu vou ver com o professor onde é que ele vai ficar gravado. Ele vai ficar em algum YouTube, viu? Aí depois a gente, lá no Even, a organização vai mandar uma mensagem, né? Dizendo onde é que vai ficar os mini cursos, certo? Então, é isso aqui é a meta-análise é isso. Tem que usar na verdade, você pode usar o R, pode usar qualquer programa, pode usar o SPSS, usando o Jamove, você tem que usar, mas qualquer que seja ele, você vai ter que usar esses parâmetros, né? E você tem que ter o pacote do Major Meta-Analysis para fazer isso, e no final das contas é isso, você vai pegar uma característica, que você vai juntar todos os artigos, né? No caso aqui,
No caso, eu usei os fatores limitantes ou fatores impulsionadores, né? Porque cada um desses é uma meta-análise diferente. Fator limitante e a sua variância para fazer essa análise. Fator impulsionador e a sua variância para poder fazer a meta-análise desses dados, certo? Isso que é meta-análise. Na verdade, aqui, a parte mais difícil, como o Nonato colocou, né, é fazer a questão da transferência, da transposição de qualitativo para quantitativo. Porque vocês viram aqui que teve essa questão da análise e tal, a quantidade, soma, né? Mas depois que a gente colocou todos os dados no Jamove, ele já dá automaticamente tudo o que a gente precisa para analisar a questão da meta-análise, né? Então, a parte mais difícil é essa transposição. Eu só queria saber se alguém conseguiu chegar a esses gráficos. Quem estava tentando. Conseguiu, Samir? Nonato, não consegui. Deixa eu explicar o que foi que aconteceu. Quando tu atualizou a planilha, que eu fui fazer o download, na hora de importar, apareceu um erro. Aí eu não sei se apareceu para mais alguém, entendeu? Na hora de importar novamente. Eu peguei e salvei. Porque aqui no Jamove, ó, não sei se tu tentou fazer a importação com ele aberto. Com o arquivo aberto, com a planilha aberta, né? Isso. Tem que fechar isso. Porque o ideal é que você venha aqui, você abra um novo. Certo. Aí você abre um novo e faz a importação a partir daqui, ó. Certo? Porque senão ele vai, como já tem um dado lá, ele não vai deixar. Ah, pode ter sido. Eu posso ter deixado os dois abertos, né? Isso é importante. Ah, você começou a fazer um estudo. Aí tá lá, já tem uma planilha lá. Aquela meta-análise, aquele dado, aquela análise estatística, ele já está rodando. Então, para ele, se você vai tentar de novo, ou você apaga, ou você começa de novo, ou você abre um novo, certo? Certo. É mais interessante. Que aí você pode apagar também, porque tudo que você fizer fica aqui, ó. Aqui na minha esquerda, aqui embaixo, tem todos os que foi feito, ó. Aí eu posso apagar, né? Tranquilamente, você pode voltar para o que você já fez. Fica tudo guardado. Entendi. Não se perde, não. Pois é. Viu? Não dei continuidade, porque apresentou um errozinho aqui. Pronto. Caso alguém tenha passado pelo mesmo erro, alguém tentou... Eu consegui. No meu caso, em Alex, porque eu estava com a planilha aberta, aí depois que eu fechei a planilha, aí sim, eu consegui abrir no Jamove. Com ela aberta, estava dando erro. Então pronto. Acredito Mas que deu certo, Silmar? Você conseguiu fazer essas análises? Consegui acompanhar direitinho. Simulou a apresentação. Mas alguém? Alguém que não conseguiu? Qualquer coisa, pessoal, a gente está disponível, tá? Tanto eu quanto o Gleison, para tirar qualquer dúvida, para auxiliar na construção, quem está fazendo, quem quer fazer a meta-análise, tá bom? E nossos canais do NUPET, nosso grupo de pesquisa, são abertos, tá? Tanto que as nossas reuniões são abertas, e qualquer coisa, pode falar com a gente que a gente auxilia, tá bom? Mas muito obrigado pela participação de todos, certo? E vamos publicar nossas meta-análises, né, Silmar? Silmar já está com a meta-análise quase pronta. Pronto, agora eu vou interromper a gravação. Obrigado.